a gente trouxe ontem a informação que o deputado federal Bosco Saraiva, que é do Solidariedade, e o Solidariedade é o Partido Nacional que deve entrar com mais uma ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade em relação aos 2 decretos do presidente Bolsonaro. Eu falei que ontem ele tinha uma reunião com o presidente da bancada, o senador Omar Aziz, e ele me disse que mantém a mesma estratégia, o mesmo cronograma, eles estão levantando todos os detalhes técnicos para colocar com robustez esse pedido ao STF e que ele deve ser protocolizado até sexta-feira. A expectativa deles também é que essa nova ADI, que vai ser apresentada pelo Solidariedade, ela seja, digamos assim, mais uma parte, né, do que foi apresentado pelo governo do estado, que já tem um relator no STF, que é o ministro André Mendonça. A gente trouxe essa informação ontem e trouxe, inclusive, já as expectativas, as impressões de vários lados que a gente conseguiu captar, ouvir, que é de que a gente não deu sorte, que não é bem que vista essa relatoria vinda ser distribuída por André Mendonça, né, foi um tremendo azar, em função, né, de tudo que envolve a nomeação dele no STF, as cobranças que ele tem feito, tem sido alvo, aliás. A gente falou do voto dele recente em relação ao deputado federal Daniel Silveira, contrariando a rede bolsonarista e também o discurso do presidente Bolsonaro. Então, ele está sob extrema pressão. Você imagina se esse ministro, com essa circunstância dele, de peitar novamente uma decisão que é uma decisão política do governo, do presidente Bolsonaro também, em relação à Zona Franca de Manaus. Em relação à Zona Franca de Manaus, ele comprar uma briga que é grande, num posicionamento público, né, comprar publicamente, porque vai ser alvo de cobranças novamente, publicamente, como tem sido no caso Daniel Silveira. E por uma razão, por uma questão que nacionalmente ele não tem, ela não tem o mesmo impacto que o Daniel Silveira. Não estou dizendo que a questão Zona Franca de Manaus não é importante, a gente está falando sempre, desde o início desta coluna, né, desde o início desse processo todo, quanto ela é importante e por que ela é importante. O que eu estou dizendo é que no contexto nacional, o assunto Zona Franca de Manaus não tem a mesma relevância, as pessoas não olham com o mesmo olhar, elas acham, inclusive, que é desnecessária, que é uma zona de privilégio, que pode acabar. É assim que, em geral, a mídia, políticos, setores econômicos olham para a Zona Franca de Manaus. E sempre foi um movimento muito complexo, defender as garantias, né, constitucionais, as questões de portarias, enfim, todo esse processo que defende essa renúncia fiscal aqui na Zona Franca de Manaus. Esse é um dado, e é a expectativa que está no entorno do meio político e de setores em relação a essa relatoria de André Mendonça.